Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje é o nosso 12º dia do 12º capítulo deste livro, No Mundo Maior. Nós fizemos um desafio de 20 dias para que você, juntamente comigo, lesse um capítulo por dia. E todos os dias eu posto um resumo deste capítulo. Então a ideia é que a gente estude juntos, que a gente faça junto essa leitura deste livro tão importante. Esse capítulo se chama Estranha Enfermidade. E dando continuidade a esses estudos que falam sobre os transtornos mentais, os comprometimentos decorrentes das nossas decisões, do nosso livre-arbítrio, do mau uso do livre-arbítrio, porque nós temos 1 minuto para decidir e uma vida inteira para nos arrependermos. Então, este capítulo ele vai nos falar da esquizofrenia. E nós vamos nos encontrarmos juntamente com Calderaro e André Luiz na casa de Fabrício. Fabrício, que era um homem já de uma certa idade, e ele estava então muito doente e à beira da loucura. É interessante que na maioria dos capítulos, quando André Luiz, juntamente com Calderaro, vão até as residências das pessoas, cada um, de acordo com as situações que nós narramos aqui, estão à beira da loucura, decorrentes de suas atitudes, de suas decisões, de sua ganância, de seu egoísmo e de seu orgulho. E não foi diferente nessa situação. Fabrício, então, está acamado e numa situação bem complicada. Ele começou a desenvolver esse transtorno, né, da esquizofrenia para nós da Terra. E essa doença começou que ele começou a achar que estariam envenenando a sua comida, as pessoas estariam perseguindo, e isso decorrente de um processo obsessivo, oriundo da sua atitude em vida. Ele começou a ter um remorso, e esse remorso causou toda essa enfermidade mental em Fabrício. A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou os seus centros vitais com a incessante emissão de energias corruptoras. A situação de Fabrício foi a seguinte: ele, no leito de morte de seu pai, prometeu que cuidaria dos seus 3 irmãos com a herança que o pai havia deixado para os seus filhos. E quando o pai desencarnou, ele se apropriou de todo o dinheiro que seria também de direito dos seus irmãos, se utilizando de rábulas de advogados que se apropriam, que falsificam, que mentem para ficar com todo o dinheiro, deixando os seus irmãos ao relento. Dessa situação, ele então enriqueceu, né, construiu toda uma fortuna, se apropriando desse dinheiro e se apropriando também, né, se aproveitando da sua saúde, da sua mocidade, teve uma vida fácil e farta. Quando a idade foi chegando e ele tinha bastante patrimônio, ele foi procurar esses irmãos para que pudesse então lhes dar o que ele havia se apropriado. Mas quando ele foi procurar os seus irmãos, ele descobriu que haviam morrido, desencarnado. Um, porque trabalhando de forma muito intensa, acabou ficando com tuberculose e desencarnou. O outro, por falta de alimentação, falta de vitaminas, também desencarnou. Então, todos os irmãos estavam já desencarnados. E essa situação causou no Fabrício um remorso e um arrependimento muito grande, o que acabou por afetar o seu corpo físico. Verificou-se que na boa psiquiatria que poderíamos designar por lesão generalizada do sistema nervoso. Tal o desastre que atingiu em primeiro lugar as sedes das conquistas mais recentes da personalidade, as células e os estímulos mais jovens, que se localizam nos lobos frontais
e no córtex motor, inutilizando temporariamente o cérebro de Fabrício. Então, Calderaro coloca para André que ele estava à beira de ficar completamente enlouquecido. E eles, quando estão na residência de Fabrício, eles presenciam uma situação bem delicada, na qual a sua esposa sai dos aposentos e chega a chorar. E então o Calderaro explica para André que ele havia se casado, né, com uma mulher e teve 3 filhos. E então ele, como ele teve essa esposa muito boa, muito benquista na espiritualidade, diante da sua espiritualidade, de ser uma alma muito nobre, eles educaram muito bem os seus filhos. Eles tiveram 3 filhos. Um era professor, o outro era médico, e todos trabalhavam no bem comum. Então, o Fabrício, muito embora as suas atitudes em vida, na mocidade, ele havia adquirido méritos para ter o que o Calderaro fala para o André de uma boa morte. Então, ele teria condições para que evitasse que ele enlouquecesse encarnado. Então, o Calderaro fala para André: preparamos o acesso à trombose pela calcificação de certas veias. A desencarnação chegará suavemente, dentro de alguns dias, como providência compassiva e indispensável à felicidade do enfermo e de quantos lhe seguem de perto o martírio. Então, o Calderaro diz para André que tanto ele tinha mérito como os seus familiares, de que ele então se desligasse e não ficasse nessa situação muito delicada. Então ele dá passes magnetizando o Fabrício para que ele sinta-se melhor, e realmente ele melhora. E aí a sua esposa então entra novamente nos seus aposentos e ele pede por Fabricinho, pede que tragam o Fabricinho. Então a sua esposa traz o Fabricinho e o Calderaro explica para o André que Fabricinho era o neto do Fabrício. E então ele começa a conversar, né, com o avô fala: meu netinho, vamos fazer uma prece? Imediatamente o menino ajoelha e fazem o Pai Nosso. E interessante que o avô pergunta para o menino que se quando ele desencarnasse, se ele rezaria para ele, fazia oração, faria oração. O menino falou que sim, que ele não morreria. E aí ele falou para o menino: Fabricinho, você acredita em que Deus perdoa os pecados? Aí ele falou sim. E aí depois o vô falou assim: mas você acha que Deus perdoa mesmo um homem que trai a confiança paterna e rouba aos seus irmãos? Aí o netinho dele fala: sim, vovô, eu acho que Deus perdoa sempre. E então, Calderaro, ante as várias perguntas de André, ele fala: veja, André, o benefício da reencarnação. Fabrício é o pai do Fabricinho, é o pai de Fabrício, que no leito de morte lhe fez prometer que direcionaria o patrimônio para os seus irmãos. Então ele volta ao lar de Fabrício e ele, como único neto, será quem vai gerir todos os negócios e todo o dinheiro deixado por Fabrício. Vejam a bênção que é a reencarnação. Então nós terminamos por aqui e até amanhã com o nosso 13º capítulo. Boa noite.